Que pena, Lei Lin suspirou. Se ele estivesse disposto a usar todos os seus cristais mágicos, e vender mais alguns materiais preciosos, ele teria uma chance de lutar pela ala do sol. Embora isso fosse bom, não se encaixava bem em suas exigências, pois suas principais intenções ainda eram obter a pedra astral. No entanto, se o Duque Gilbert estivesse aqui, ele estaria disposto a oferecer um preço altíssimo para a ala do sol, mesmo que fosse útil apenas para a pesquisa. Uma linhagem mais alta, bem como uma técnica de meditação de alto nível. Essas eram tentações que um Warlock facilmente sucumbiria. Ao se apossar deste precioso objeto, eles devem ter esgotado todos os métodos possíveis até que não fosse mais possível explorar a linhagem sanguínea do Filho do Sol, antes de relutantemente colocá-lo em leilão. Se não, eles nunca se importariam em se transformar em uma família de bruxos. Até onde Lei Lin estava ciente, não havia uma única família bruxo no continente central que pudesse alcançar a sexta sobrescrito posição. Em outras palavras, se alguém fosse realmente capaz de combinar o sangue da criança do sol com a técnica de meditação, a linha de sangue do alvorecer Warlock seria capaz de subir gradualmente ao poder no continente central. Uma perda em uma linhagem é totalmente impossível de recriar no atual continente central. Lei Lin lembrou que havia recebido dados sobre a fusão e modificação de linhagens do castelo de Quicksand. Se eu fosse fazer uso da técnica de modificação, juntamente com a função de reforma genética do meu I-Shape, pode haver apenas uma possibilidade de sucesso. No entanto, mesmo que tivesse sucesso, isso só produziria mais um antigo tesouro de sangue para Lei Lin. Ele já tinha uma linhagem de dragão vermelho antigo na mão. No entanto, era uma pena que depois de um longo período de pesquisa, ele tivesse percebido que ainda era incapaz de transformar sua própria linhagem. Toda a pesquisa sobre sintetizar e modificar as linhagens de sangue tinha acabado no ralo. A linhagem de um feiticeiro não existia apenas dentro de seu corpo, mas também se fundia com seu espírito. Até Lei Lin não sabia como lidar com isso. Em última análise, é somente quando se avançou para o reino da Estrela da Manhã, e quando sua força espiritual sofreu contínuos avanços, então eles podem entrar em contato com o próprio espírito. Como resultado, mesmo que Lei Lin conseguisse restaurar a linhagem sanguínea do Filho do Sol, ele não teria o desejo de concorrer a esse tesouro. Na verdade, seu interesse pela asa do Sol excedeu em muito seu interesse na linhagem sanguínea da Criança do Sol. É uma técnica avançada de meditação antiga, era de fato uma técnica de meditação de nível superior em comparação com a pupila de Kemoin. Mesmo sendo ambas técnicas de meditação de linhagem, a ala do sol estava evidentemente em um nível muito mais alto. O aluno de Kemoin tinha apenas um total de 4 níveis devido à origem da linhagem da serpente gigante de Kemoin. A serpente gigante de Kemoin era originalmente uma criatura de nível 4, limitando o progresso de um arcano que participaria desta técnica. Como nenhum bruxo de Kemoin poderia cruzar o 4º lugar, não havia um método para atingir uma técnica de meditação de classificação mais alta. Por outro lado, o Filho do Sol era diferente. Originalmente, era uma criatura de grau 6, permitindo assim que um bruxo de sua linhagem alcançasse a sexta sobrescrito posição, gerando assim o mais alto nível de técnicas de meditação. Habitualmente, no continente central, uma técnica de meditação com 4 níveis que poderia permitir ao praticante atingir o reino da Estrela da Manhã, a ser chamada de técnica de meditação de alto grau. Além disso, uma técnica de meditação avançada de pelo menos o nível 6 era necessária para que um mago espiasse o caminho para o reino de amanhecer. Naturalmente, Lei Lin não se contentaria com apenas uma simples pupila de Kemoin. Seu objetivo final era alcançar Brea Kingdom em níveis mais altos para alcançar a imortalidade. Assim, a ala do sol era atraente. Pelo menos poderia servir como um modelo sobre o qual o aluno de Kemoin poderia ser melhorado. Ainda assim,
Valeria a pena pagar um preço tão alto por uma técnica de meditação que funcionaria meramente como referência? Lei Lin sacudiu a cabeça, tentando apagar o pensamento de sua mente. As técnicas de meditação não são tangíveis, mas apenas informações feitas de palavras e imagens. Como o clã Azuri Mountain está certo de que a técnica de meditação está completa, eles provavelmente terão uma cópia da informação, bem como a linhagem da criança do Sol. Talvez eu possa começar a trabalhar a partir dessa área. Lei Lin colocou a mão em seu queixo enquanto seus pensamentos vagavam longe. Depois de momentos de silêncio, os magos abaixo finalmente responderão. 210 milhões de cristais mágicos. Uma voz envelhecida chamou da sala VIP. Como se fosse um sinal, a multidão imediatamente citou seus preços, praticamente inundando a tela. Afinal, essa era uma técnica avançada de meditação, juntamente com uma linhagem antiga, e, portanto, era inestimável. Embora não houvesse muito uso, o valor desse objeto precioso para fins de coleta excedia seu preço base. Além disso, a vastidão e o mistério das magias não eram algo que os magos atuais pudessem explorar completamente. Talvez, em um dos cantos ocultos do continente central, houvesse uma poderosa técnica capaz de ativar a linhagem sanguínea da criança do Sol. Se fosse esse o caso, comprando este precioso objeto a um preço baixo hoje, poderíamos ganhar uma fortuna no futuro. Isto era claramente o que a maioria dos magos aqui pensavam. Isso definitivamente incluiu aqueles Morningstar Magi que eram ricos e imponentes, dispostos a comprar isso apenas para suas próprias pesquisas. Mesmo que a casa de leilões da Montanha Azuri dificilmente atraísse os magos de tais níveis, havia algumas exceções. Uma dessas exceções era dentro de uma sala VIP que era distintamente maior do que o quarto em que Lei Lin estava. O magus dentro tinha um rosto emaciado e olhos prateados. Ele estava usando o robe do diabo e sorriu. Eu não esperava encontrar um objeto tão precioso. Ele não usou o dispositivo para citar seu preço e disse em voz baixa, 1 bilhão de pedras mágicas. Estranhamente, apesar de sua voz ser suave, seu comentário foi ouvido pelos magos em todo o local do leilão, levando a uma parada na cotação dos preços. Infelizmente, um que poderia citar um preço tão alto era obviamente um Morningstar Magus. Quem mais se atreveria a competir com ele? Por outro lado, quando Lei Lin ouviu essa voz, todo o seu corpo se endureceu repentinamente. Demônio caçador Cyril. Embora o tom da voz fosse diferente, Cyril lhe deixara uma impressão profunda na mente de Lei Lin. Sua voz foi gravada em seu AI-chip, portanto, ele reconheceu a outra parte imediatamente. Não posso acreditar que até ele esteja aqui. Depois de se acalmar, Lei Lin colocou a mão no queixo e sorriu amargamente. Para conseguir preços de leilão tão baixos, você pode até assustar os magos neste local. Demonhantar Cyril, você ainda é tão corajoso quanto antes. Mesmo assim, ele não pretendia se destacar para fazer uma reclamação. Lei Lin entendeu que deveria manter um perfil baixo quando estivesse em desvantagem. A Morningstar Magi foi realmente um grande impedimento. Uma vez que Cyril citou seu preço, toda a casa de leilões ficou em silêncio. Ponto. Ok. Como ninguém está aumentando o preço, vou anunciar que essa técnica de meditação de primeira linha pertencerá ao senhor na primeira sala VIP. O apresentador riu secamente quando começou a mediar a cena. Na realidade, seu coração doeu. Segundo ele, este precioso objeto não deve valer apenas 1 bilhão de cristais mágicos, mas deve valer pelo menos mais de 2 bilhões de cristais mágicos. Foi definitivamente possível vendê-lo a um preço tão alto a julgar pela presença de magos de alto nível neste local. Agora, até o clã Oakert estava disposto a oferecer mais de 1 bilhão de cristais mágicos para essa técnica de meditação. Esta foi definitivamente uma perda. Meu querido senhor, o seu saque está aqui. Por favor, siga-me para fazer a transação. Além disso, o guardião do nosso clã gostaria de vê-lo.
Neste momento, no primeiro salão, Serene se curvou respeitosamente e até sua voz ficou um pouco instável. Ok, eu vou. Cyril acenou com a mão. Até mesmo o Morningstar Mage era obrigado a seguir as regras. Seu comportamento precipitado só levaria os magos da Estrela da Manhã do clã Oakheart a avisá-lo. Na verdade, ele só tinha essa chance de fazer uma coisa dessas. Se ele ousasse fazê-lo novamente, o Rei da Montanha Azul definitivamente se tornaria hostil. Mas ficou claro que, no fundo de seu coração, ele não sentia nenhum remorso. Qual era a reputação para ele? Os benefícios tangíveis foram os mais importantes. Uma vez que ele concordou e garantiu que ele não faria outra coisa, ele poderia facilmente obter tal técnica de meditação de primeira linha. Então, por que não fazer isso? Caçador de demônios Cirilo era originalmente mais esperto e desprezível do que os demônios. Essa também foi a razão exata pela qual outros magos o temiam. Como resultado das ações de Cyril, o leilão do dia terminou em uma nota ruim. Acrescentando que a presença de Demon Hantar Cyril se espalhou como fogo. Se a Casa de Leilões da Montanha Azul não garantisse que tal coisa não voltaria a acontecer, eles incorreriam ainda mais em perdas. Afinal, quem ousou competir com o Morningstar Magos? Se isso acontecesse em cada leilão, a Casa de Leilões da Azure Mountain deveria vender os itens para eles. Como resultado da garantia do Azure Mountain Clan, o segundo dia de leilão continuou como de costume. Leilin também veio ao local e observou sem emoção como cada objeto precioso foi comprado por outros. No dia anterior, Serene havia insinuado a aparência da pedra astral. Esta foi a razão exata pela qual Leilin apenas assistiu em silêncio durante todo o leilão. No final do leilão, o anfitrião anunciou: "Este é o item mais precioso de hoje, Pedra Astral". Finalmente, Leilin foi capaz de ver seu objetivo final neste leilão no palco da Pedra Astral. A existência da Pedra Astral era amplamente conhecida no mundo dos magos, mas muitos não a haviam visto. Uma pedra preta brilhante que se assemelhava a qualquer outra foi levada ao palco. Após uma inspeção cuidadosa, a superfície da pedra refletia raios suaves de luz azul, como se fosse uma luz estelar. A pedra astral é uma necessidade para experimentos interplanares. Esta pedra pesa 1582 gramas e sua densidade é muito alta. Esta é conhecida por ser a pedra da mais alta qualidade neste século. Ele tem uma abundância de energia e é definitivamente a melhor escolha para experiências com o portão astral. O anfitrião tagarelou sobre a pedra astral sem parar. Embora a pedra astral valesse menos do que a técnica de meditação de primeira linha do dia anterior, a aplicação dessa pedra era amplamente conhecida, daí a demanda popular.